dizer, apenas uma minoria de pessoas conhece os meus filmes aqui no Brasil, que são muito mais conhecidos fora do Brasil, infelizmente para mim, para os brasileiros. Glauber é todos nós. E nós vamos ser por muito tempo, graças a esse milagre que é o cinema, que é a imagem, por muito tempo, por muitos séculos. O Glauber vai estar falando para gerações e gerações, falando como falou conosco. E gerações irão reconhecer que ele é nós, ele é a nossa voz, ele é a nossa imagem, Glauber é a nossa cara. A estrutura do DVD, ela vem seguindo a mesma linha do Terra em Trânsito e do Idade da Terra, que é contar a história do filme com Glauber em primeira pessoa. E nas entrevistas com Glauber, inclusive, foi localizado pelo Peter Schumann, através de uma pesquisa que o Joel Pizzini fez, o making-off do filme. Ou seja, foi feito um documentário, Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro, e esse material estava lá na Alemanha. Bueno, es un documental que fue filmada y hecha con una intención un poco didáctica, porque nuestro conocimiento del cine brasileño no existió en Alemania. Em que ano foi descoberto o Brasil? De novo, 1500. Isso. Pero en una de mis 4 documentales existe una parte que ha filmado Geraldo Sarno sobre las filmaciones, hoy se dice making of. Eu acho que o Peter Schumann estava nisso, não é isso? O Eckstein, que foi o produtor daqui. E, na verdade, eu fui acompanhando o Eduardo Corel, que seria e foi o editor do filme. Eduardo, Geraldo Sarno, tudo bem? Eu fui com você para Milagres na filmagem do Dragão da Maldade. Você se lembra dessa viagem nossa? Nós fomos juntos, não foi? E o Peter Schumann foi que pediu isso, é isso? Assim está me dizendo aqui a palavra. Como él estaba haciendo el maquillaje, él estaba dirigiendo una escena del billar y varias cosas de la lucha entre... Hay un monólogo suyo corriendo alrededor de una pequeña plaza, hablando y explicando las dificuldades del cinema novo. Outro dia, no Congresso da Unesco em São Paulo, o Rossellini falava que o cinema novo internacional, de uma certa forma, tinha uma contradição muito grande. Son los únicos documentos de tanta larga duración sobre la censura, sobre las nuevas tendencias. Eu creio que conceito de cinema novo deve ser justamente uma linguagem que expressa os problemas contemporâneos. De sus orígenes maravillosos históricos, decimos, no históricos, heroicos. O que se sabe foi uma notícia que se chegou ao Brasil, que houve um incêndio no laboratório francês em junho de 1973 e que nesse incêndio haviam se perdido os negativos originais do filme Terra em Trânsito e do Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro. Logo após a morte do Glauber, o Carlos Augusto Calil fez uma prospecção internacional para que pudéssemos ter, pelo menos matrizes, cópias, dos filmes do Glauber na Embrafilme. Então se localizou a cópia na França, porque o produtor do Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro é o Claude Antoine. Era uma coprodução do Claude Antoine com a Mapa Filmes, com o Zelito Viana. Então, evidentemente, que se tinha um internegativo desse filme, com a versão original em francês, do som, e, portanto, toda vez que tem o cantador, com as músicas do sertão, se tem as legendas em francês no filme. Em 1983, essas matrizes vieram para o Brasil e foi feito na Cinemateca Brasileira uma reconstituição desse filme e chegou também ao Brasil de Cuba a versão em português. Então foi feita essa recuperação do som em português e se montou essa cópia híbrida que gerou o master e que gerou todas as cópias que se conhece desde os anos 80 para cá. Isso é muito importante comentar da restauração do Dragão da Maldade de uma forma moderna, altamente sofisticada, que é fazer a restauração em 4.000 linhas, que é quase como restaurar o negativo original.
As cópias do Dragão não existiam mais no Brasil, porque ele se transformou num filme maldito no tempo da ditadura. Os negativos do Deus, o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e o Câncer, a História do Brasil. Claro, toda a minha obra no exterior, porque eu tive que tirar do Brasil, porque foi ameaçada de ser destruída, queimada. O maior desrespeito, né? Ameaças totais. Então, muitas coisas desapareceram no Brasil. Mas a Cinemateca de Cuba, em Havana, tinha uma cópia de muito bom estado. E eu me lembro que em 1984, quando eu voltei para o Brasil por um período, o Calil, diretor da Cinemateca Brasileira, restaurou a partir desse dispositivo. Então, dali foi tirado um internegativo, que é um master em que todo mundo está trabalhando nesse momento. A restauração foi entregue para um Sócrates, que hoje vive em Londres e tem uma empresa de restauração. Ele é um dos maiores técnicos mundiais e maiores autoridades em restauração. Então, melhores mãos não podiam ter sido entregues. Antônio das Mortes. A primeira etapa é a intenção de restaurar. Primeiro é necessário haver a intenção, depois é necessário fazer o levantamento de fundos, ou seja, cópias existentes do material, os vários elementos daquele material que sobreviveram no tempo até a data que você está iniciando o restauro. Aí começa o trabalho sobre o filme, você tem que recolher esses filmes e passar a compará-los, a analisá-los, a ver quais são os que são os mais completos. Essa etapa de coleta dos materiais existentes é, digamos, a etapa crucial na preparação do restauro. Depois esse material tem que ser analisado num equipamento semelhante a esse, onde você consegue visualizar 4, 5 cópias do mesmo material ao mesmo tempo, em síncro. Um relatório deve ser feito que vai ditar da onde se tira cada parte do filme. No caso do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, a única opção viável era a restauração digital, porque o filme se perdeu no incêndio, se perderam todas as fontes de melhor qualidade do filme, e no início dos anos 80 se localizou uma cópia muito boa. Essa cópia foi o objeto, foi o elemento utilizado no restauro do início dos anos 80, feito na Cinemateca Brasileira, onde eu trabalhava, onde eu participei desse restauro fotoquímico. O primeiro internegativo do Dragão foi feito a partir dessa cópia. Então, já com uma certa habilidade na Cinemateca Brasileira. Eu me lembro que a gente não teve condições de usar o filme apropriado por questões econômicas. O que foi utilizado foi uma alternativa mais econômica, que era a utilização de negativo de câmera como material para se fazer internegativo. O estado do internegativo, fisicamente, é um estado muito bom. No entanto, a imagem já apresenta sinais de deterioração, de esmaecimento. Isso é comum em filme colorido, é uma característica do processo. Então, tem-se que corrigir a distorção, tem-se que corrigir a deterioração do internegativo, e há também o fato de que a cópia que nós usamos para gerar esse internegativo não era uma cópia perfeita, era uma cópia usada, uma cópia feita nas condições que se fazia naquela época, onde há muita poeira que foi fotografada, riscos, enfim, sinais de uso do negativo original. Passa
por mesa de enrolar, passa por sincronizador, passa por limpadora de ultrassom, passa por telecine e scanner. 5 máquinas no mínimo. A gente precisava ter, a primeira leitura, né, dessa película, precisava ter uma resolução maior do que a gente trabalhava aqui no Brasil, para que a gente pudesse devolver informação, né, da película para o novo internegativo, porque é o primeiro filme brasileiro que vai ser beneficiado por essa tecnologia. O telecine aqui são 1.380 pixels horizontais. Cada 10 minutos de filme são 16 mil quadros. Quer dizer, leva um bom tempo para escanear, mas a qualidade da imagem é muito boa. A gente realmente faz questão de fazer em 4.000 pixels horizontais para fazer justiça à imagem original do filme. Esse é o negativo, o internegativo que a gente está usando como elemento principal nessa instalação do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Aqui o internegativo passa sobre uma cabeça óptica do telecine. Essa imagem é recolhida, digitada e vem para esse computador aqui embaixo, onde a imagem é conformada em um quadro. Claro, são aqui no caso 24 quadros por segundo, então é um processamento muito rápido. E desse processador ela vem para o processador da mesa de controle e o preview é visto naquele monitor. Nesse telecine a gente utiliza uma janela molhada. O papel da janela molhada é de neutralizar o efeito dos riscos no filme, de maneira que quando a imagem é capturada, todos os riscos que estão na superfície desse filme são eliminados. Isso reflete numa redução do trabalho subsequente, que seria o trabalho de retoque dos arquivos escanizados. A maneira mais comum é da gente abrir o filme na estação de trabalho e abrir 2 cópias do filme. Uma que a gente vai salvar e a segunda que a gente usa como instrumento, que você pode deslocar um quadro, 2 quadros, 3 quadros em qualquer sentido, de maneira que você usa uma ferramenta que elimina o quadro que você está trabalhando naquela posição e revela o quadro que está por baixo. Como é muito improvável que você tenha a mesma mancha nos 2 quadros, vai revelar uma parte do quadro sem mancha. E como vai ser muito próximo, isso é uma diferença de 1/24 de segundo em tempo, o olho não detecta essa pequena diferença. Quando a cena tem movimento, aí, se for um movimento rápido, né, se você mover um quadro vai ser muito diferente do outro. Então não é possível fazer assim. Aí a única forma de fazer essa integração é através de clonagem do próprio fotograma. E a mesma coisa com emendas, deformações, é sempre assim. Aqui é a sala onde a gente tem as estações de trabalho. Né? No momento a gente está com 3 estações de trabalho para esse projeto. Aquela máquina, o operador está retocando, basicamente sujeira. E nessa máquina aqui, está se preparando para fazer a correção de cor. Você pode controlar absolutamente tudo, não tem nada feito automaticamente, quer dizer, não há nenhum acidente digital. Usando o Signon, que é um instrumento que trabalha em 10 bits logarítmicos, a gente tem condição de mover as cores
de uma forma independente nas sombras, nas partes mais escuras da imagem, na parte mais clara da imagem, no centro. A gente consegue movimentar valores de branco e todos os valores de cor. É praticamente ilimitado o que é possível fazer, mas leva tempo. O rolo 8 foi o rolo em que a gente determinou toda a nossa estratégia de recuperação de cor. A gente fez 4, 5 vezes. No rolo 8 nós trabalhamos 2 meses. Em relação ao som, não é? A gente tem sofrido até um pouco mais. Então existem 2 versões de som. Uma versão de som que é logo quando o filme ficou pronto, que ele foi absolutamente censurado e que Glauber, para disfarçar, botou música do Luiz Gonzaga em cima. E depois uma outra versão, que é a versão francesa, com legendas em francês, com abertura em francês e tal. E ali aparecem os diálogos. E ali aparecem também cortes. Né, cortes de som, diálogos de personagens, de emenda de rolo. Não mandou coisa nenhuma. O José Luiz Sasso, que faz a restauração do som desse filme, partiu dos seguintes materiais. Desse internegativo de som, que veio de Cuba, da versão em português, de uma fita VHS, de uma outra cópia em 35mm, de uma Ulmatic e também de uma cópia pirata que estava na internet. A quantidade de áudio que a gente recebeu desse filme foi bastante grande, mas também de baixa qualidade. Mesmo a cópia de restauração ou de preservação que tinha na Cinemateca, já era uma cópia corrigida de um outro processo, enfim. Até então, nós não tínhamos em nenhum momento pensado, ou eu não tinha ainda recebido todos aqueles relatórios que a Cinemateca, a Patrícia, me passou, até que um dia aparece as tais fitas Ulmatic, quer dizer, um telecine do filme de 1993. Ele veio aqui, copiou, transcreveu o som da Ulmatic para DAT e começou a trabalhar e observou lacunas, observou pedaços que estavam faltando som. Tem mais imagem do que som. E nessa pesquisa na Cinemateca agora a gente achou uma outra cópia, 16. Então essa cópia que era uma cópia descorada, riscada, vinagrada, em condição de, digamos, o último elemento do conjunto de materiais do Dragão, que a gente tem aqui na Cinemateca Brasileira, ela é alçada a status de grande importância. Mesmo a imagem estando totalmente descorada, dando pro magenta, a pista de som, como ela é feita de prata, ela segurou melhor. Então, os trechos que nós identificamos aqui como bons trechos de uma palavra ou uma frase, ele ainda pode ser usado, porque ele está, mesmo a cópia sendo descorada na imagem, a trilha de som ainda retém uma informação de grande valor. Então, a grande diferença do Terra para o Dragão é que o Dragão ele está sendo descoberto em trechos. O grande desafio e a dificuldade é casar imagem com som em sincronismo, é claro. Remédio. Passude não tem. Mais verba, pronto. Porque aquele pedaço que dá ali que cortaram, que emendaram. Mais verba para o açude. Remédio. Doutor. E não mandou coisa nenhuma. Houve aquele material também lá do Man, que era uma versão censurada. Usou-se pedaços dela, o Sobral usou. Aliás, nós usamos som de tudo quanto foi canto, né? Para recompor sílabas, como a sílaba do Meu Coração, que é a música do Carinhoso que a Odete Lara canta, e que nenhuma dessas cópias, o M do meu, não tinha. Meu coração. Esse está pior ainda. Não sei porquê. Solta para mim agora aquela que é a da internet, que já é a sua restauração digital, mas que tem aquele ruidinho de fundo. Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz. Então essa agora é a que a Paloma já corrigiu. Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz. Quando te vejo, os meus olhos ficam. Foi o pedaço mais complicado que nós tivemos, porque em nenhuma das versões que tinham som aqui no Brasil, nem de negativo, de cópia, de fita, de Ulmatic, tinha essa canção inteira, ela toda cortada. O Sobral pegou esse áudio e reprocessou ele inteirinho
para tentar pegar, reconstituir esse pedaço do filme que estava totalmente perdido em termos de qualidade de som. São pelo menos 8 pistas de tratamento. Cada fonte sonora foi avaliado, pesquisado, comparado, restaurado, até chegar nesse material de internet que era o único que estava inteiro. São várias pistas. Esse monte de cortezinhos que tem aqui foi o que o Sobral fez para reconstituir um monte de pequenas sílabas que o Joffre estava falando no filme que estavam totalmente perdidas por perda de fotogramas. Agora, houve o som ótimo, mesma coisa. Laura, venha me proteger, Laura, contra o demônio da escuridão. Venha, Laura. Veja bem, o resultado é esse, do restaurado, houve. Laura, venha me proteger, Laura, contra o demônio da escuridão. Venha, Laura. E nesse filme também ficou evidente em vários lugares, são os desníveis. E aí toca ouvir aquelas 10, 12 fontes sonoras vindas, na realidade, sempre do mesmo lugar. Aí chegava, não. Realmente aqui o Glauber meteu a mão na mesa porque ele queria essa música mais alta que todo o resto. Não se mexeu. Eu tô achando tão maluco isso. Tem 3 pistas na mixagem, viu? Tudo leva a crer. A amplitude aumenta, fica mais agudo, né? Não fica esse, vira mais agudo. Então você tá desenhadinho ali. Então foi transcrito assim. Então não foi problema de transcrição, de copiagem, de nada disso. Então foi feito, a mixagem no magnético foi feita assim. Passou pro ótico assim. Principalmente no caso do Glauber, ele teve sempre uma preocupação bastante grande com o som, usar o som como linguagem. Nesse filme em particular, ele usa muito a coisa do silêncio. Agora, no filme nunca existiu, na época do som ótico mono, o silêncio no sentido literal da palavra. Sempre era um chiadinho de fundo com umas pipoquinhas. Mantivemos a dignidade do chiado para ter aquela mesma ideia ou aquela mesma sonoridade que existia na época que o filme foi colocado. Essa parte da restauração de som no Brasil, dentro daquilo que a gente tem, eu acho que demos uma boa melhorada, principalmente quando nós temos matrizes de áudio. Então isso é importante sempre lembrar. Esse filme chegou-se a esse produto por quê? Porque a história dele é essa, se perdeu negativo de imagem, negativo de som, no incêndio, ou seja, tudo que chegou para quem está restaurando a imagem, para quem está restaurando o som, fragmentos de um filme pelo mundo. Porém, hoje em dia, nós estamos muito mal acostumados, né? Eu acho até que é uma questão que se deve pensar bem, né? A gente tenta remover todos os sinais de tempo do filme. A gente quer o filme novinho, como se ele fosse filmado ontem. E às vezes eu sinto um pouco assim, eu me pergunto se a gente está fazendo a coisa certa, né? Será que isso é certo? Será que a gente não está exagerando? Será que a gente não deve considerar um pouco que um certo nível de ruído talvez até represente um pouco de dignidade ali para aquele material, que é um material importantíssimo e que tem uma história, né? Será que a gente não está eliminando parte da história daquele filme? O que é importante é você ter o acesso a esse filme e a todos esses filmes da história do cinema brasileiro que foram importantes. Acesso das novas gerações, acesso dos intelectuais, dos pesquisadores, acesso até àqueles que fizeram. I think it's eternal. It's something that's one of the reasons why I insist on
keeping it restored, because I think, generations today should see the film, especially not only in Brazil, of course, but I think all over the world. It's fresh, it's new. I think it's good to throw that back into the young people, throw that back at them. Ideally, to see this, well, I think it's on DVD. It's better than nothing, because for many years you couldn't see it. And that's one of the reasons why I was able to make Prince. Eu parto do princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. Como o meu cinema é um cinema revolucionário, claro, um cinema que passou por vários testes, em várias telas e por vários públicos do mundo, eu sou um cineasta independente.